Fala galera, pode perceber que eu diminuí aqui em cima, né? Ó, eu mexendo aqui nele, que coisa linda. E aqui pra cá. Eu tô mexendo aqui nele, gente, porque tá cobrindo às vezes o que eu tô escrevendo e aí tá atrapalhando, né? Mas enfim, deixa minha carinha pequenininha feia aí. Agora volta pra grande. Gente, muito obrigado. Hoje agora no segundo bloco, voltando aqui pro segundo bloco, focado aqui, agora em características principais cobrados de forma recorrente em prova, beleza? Volta para a tela da verdade, olha só. Características principais. Quais seriam as principais? Vamos colocar aqui logo, vamos lá, cadê? Características principais, aqueles que são recorrentes em prova. Diz aí, professor, que características são essas? Quais são essas características principais? Bom, eu vou colocar as três principais, fechou? Essas são as recorrentes em prova. Os bens públicos, que características principais são essas? Eu estou falando dos bens públicos, né, gente? Quais são as características principais dos bens públicos? Primeiro, a impenhorabilidade. Eles são impenhoráveis. Impenhoráveis. Eles são imprescritíveis. Imprescritíveis. Opa. Eles são não honoráveis. Não honorabilidade. Pessoal, não entendi. Não entendi, não sei o que bulhufas o senhor está falando. Penhoráveis, imprescritíveis, não honorabilidade. Como assim, professor? Vamos lá. Eles não são impenhoráveis porque, em razão do princípio da continuidade do serviço. Eita, ficou muito grande, né? Vamos lá. Depois eu apago aqui. Do serviço público. Enquanto eles forem afetados, enquanto eles estiverem afetados, há uma serventia, há uma destinação ao serviço público. Como é que eu poderia penhorar um bem, inclusive por um débito? Um débito do Estado, um débito da Polícia Civil em determinada delegacia e deixar de fazer uso daquela delegacia por um débito de energia, por exemplo. E o princípio da continuidade do serviço público. Mas olha só, até quando? Até que limite? Então tudo isso poderia ser demonstrado agora, mas não teremos tempo, temos que ser objetivo. A regra são impenhoráveis em razão do princípio da continuidade do serviço público. Eles são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem no tempo, ou seja, não podem ser adquiridos, não podem ser pegos, não podem ser adquiridos por meio de uso capião. Por meio de uso capião. Não pode. É isso mesmo. O contrário pode. A administração pública pode usucapir a bens particulares, depende do caso concreto, logicamente. Que interessante isso, né? Foda, né? Eu tô aqui analisando, pensando em algumas situações aqui. Aqui no estado de Alagoas existe a Vila Emater e boa parte daquela região é do estado. Quase ninguém sabe. Você que é da Vila Emater, cuidado, do estado. É sério isso. Beleza? Poderá, se quiser retirar todo mundo, pode. Ah, mas entro com ação, construir uma casa de 2 milhões lá. Só lamento. Só lamento. Inúmeras decisões do STJ, do STF e etc. Beleza? Não cabe. Não cabe. Vamos lá. O que é a não onerabilidade? Ou seja, só os bens que se pode alienar poderão ser dados em penhor. Então, ó, apenas os bens que se admite
alienação, é possível se dar por hipoteca, se dar por antícrase. Pessoal, preciso saber os conceitos? Não. E que se dá por penhor, penhorabilidade. Nesse sentido aqui, não podem ser onerados. Por que não podem ser onerados com garantia, professor? Porque eles não podem ser hipotecados, alienados ou penhorados. Por quê, professor? Antícrase. Por quê? Enquanto eles estiverem, ou seja, em situação de afetados, não podem. Fechou? Não podem. Em situações de afetabilidade, não podem. Então essas são as três principais regras. Eles são impenhoráveis, não se pode pôr à venda. Eles são imprescritíveis, não podem ser usucapidos. Eles são não oneráveis, ou seja, não podem ser dados como garantia mediante hipoteca, antícrase e penhor. Acabou. Simples. Coloque isso e leve para a sua prova. Vamos ver aqui de forma ainda mais didática, né? Se estiver acompanhando aí, não baixou ainda? Baixa aí, pô, tá aí o link para você baixar o arquivo, baixar inclusive o simulado separado do arquivo explicativo, fechou? Ou baixe diretamente já o explicativo. Deixa eu apagar aqui. Apagar. Pronto, beleza. Olha aí, vamos lá? Isso, perfeito. Tá aí de forma detalhada, podem ver aí. Ele mostra com clareza de detalhes e rigor, né? Que vocês estão vendo aí, como é o funcionamento, quais são as principais características dadas pela banca nos concursos públicos, como vai tratar de bens públicos. Fechou? Vou responder algumas questõezinhas aí. Questão 10. Os bens públicos classificam-se em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. As principais características dos bens públicos são, exceto, ele quer exceção, mas também ele quer as principais. Impenhorabilidade, certo. Imprescritibilidade, certo. Indisponibilidade, não honorabilidade, certo. Inalienabilidade, certo. Essa questão ela é muito polêmica. Por quê? Porque gera uma certa dubiedade, uma vez que os bens eles são em regra indisponíveis. Ou seja, não podem ser alienados. Então, consequentemente, seria uma característica do bem público. Mas também, todavia, entretanto, eles podem ser disponíveis. E aí é que vem a resenha. Mas mesmo assim, para mim, essa questão ela era passível, sim, de anulação. Os bens indisponíveis são, por natureza, aqueles bens não patrimoniais, insuscetíveis de alienação pelo poder público. Eles são, assim, considerados indisponíveis, beleza? Eles não poderiam ser alienados, vendidos ou até mesmo penhorados, beleza? Sendo que eles também podem ser disponíveis. E ele pediu aqui os principais. Para mim é uma questão que poderia ser passível de nulidade. Explica, mas não justifica. Mas a questão que seria de exceção seria a indisponibilidade, beleza? Gente, é bizarro, mas aí seja bem-vinda a Yalp, ela que inventou essa macacada ridícula aí, né? Essa palhaçada, mas enfim, sigamos. 11. Veículos oficiais são bens de uso especial, verdade, o que implica que são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, questão certíssima. Situação hipotética. Determinado município brasileiro construiu um hospital público
em parte de um terreno onde se localiza um condomínio particular. Assertiva. Nessa situação, segundo a doutrina dominante, obedecidos os requisitos legais, o município poderá adquirir o bem por uso capião? Sim. Professor, mas ele invadiu um bem particular. Gente, essa não é a preocupação, esse não é o questionamento jurídico que vocês têm que levar. Por isso que não discuta com a questão. Ele só está afirmando, poderá usucapiar? Pode! Pode usucapiar. Se não reclamar o bem particular, o cara, o dono do terreno não reclamar, e o tempo passar, usucapiar, só lamento. Esse é o foco. Pode a administração pública usucapiar o bem particular? Pode, acabou. O particular pode usucapiar o bem público? Não. É isso que você tem que saber. Fechou? Fechou, professor. Agora entendi. Vamos lá. 13. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, não é permitido à administração alienar qualquer bem público enquanto este bem estiver sendo utilizado para uma destinação específica. Perfeito. Enquanto ele estiver sendo afetado, ele quer dizer. Verdade, gente. E ainda assim nós temos as limitações da alienação. Né? Fato esse que nós iremos ver. Nós iremos ver as questões da alienação, os seus condicionamentos, suas condições. Ou seja, a inalienabilidade, ela é absoluta dos bens públicos? Não. Ela é relativa. Ela depende de uma sequência de regramentos para que seja possível alienar um bem público. Uma delas, logicamente, é a sua desafetação. Ele não pode ter mais serventia. Fechou? Vamos embora. Estão entendendo? Tá tranquilo? Porque, professor, tá tranquilozinho sim, professor. Por enquanto tá tudo bem, estou entendendo tudo. Eu sou o cara. Pronto. Muito bem. Vamos lá. Vamos embora. Continuando a brincadeira. Eu espero que vocês estejam entendendo de fato. A minha preocupação sempre foi essa. Então, vamos seguindo. Alienação condicionada. Professor, como é que seria isso basicamente? Vem comigo, ó. A alienação, só existe duas formas de vender alguma coisa, né? De alienar, de vender. Quais são? Já colocou? Já. Então vamos embora direto nele. Olha aí. Os imóveis e os móveis. Essas são as duas situações em que é possível a alienação. Ou seja, nos bens imóveis e nos bens móveis. Sendo que nos bens imóveis existe um regramento. É necessário que haja interesse público, é necessário que seja feita uma avaliação do bem, e nos bens imóveis se exigirá a autorização legislativa. E a licitação será na modalidade leilão. Gente, isso aqui já é uma inovação trazida pela Lei 14.133 de 2021, beleza? É a nova lei de licitações e contratos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Se for bens móveis, é necessário apenas o interesse público, que deverá ser precedido também de uma avaliação do bem, e a licitação será por leilão. Antigamente existia a possibilidade de concorrência. Quem lembra disso? Eita, lembra, né? Lei 8.666, né? Agora é leilão. Mas não é só isso. A brincadeirinha que é recorrente em prova é falar, ô professor, existem regramentos nesse sentido? Sim. A primeira que você tem que saber é que, ó, enquanto for imóveis, autorização legislativa. Móveis não precisa. Não se exigirá autorização legislativa. Primeira pegadinha. Segunda pegadinha, anota aqui, ó. Eu acho que eu coloquei esses regramentos. A regra, ó. Regra. Aqui também, ó. Regra. Regra sempre nesse caso aqui, né? Não, anota aí, não exigirá ou não se exige autorização legislativa para se vender bens móveis. Em alguma hipótese, não tem exceção não. Regra, bens imóveis, ó, exigirá o que, professor? A autorização legislativa. Essa é a regra, a autorização legislativa.
Em que situações não vai se exigir? Canetinha vermelhinha agora. Não vai se exigir. Vamos lá. Eita, foi no preto. Não vai se exigir em paraestatais. Não vai se exigir em empresa pública. Não vai se exigir em sociedade de economia mista. Gente, paraestatais, os S's. Senai, Senac. Nessas situações não são necessárias autorização legislativa. Pegou? Vamos lá para a regra. Fechando os olhinhos agora. Vem para mim, vem para minha cara. Vem para minha cara, vem. Ó, fechando os olhinhos agora aqui. A gente percebe que existem duas situações. Bens públicos móveis, bens públicos imóveis. Imóveis, móveis. Imóveis precisa sim de interesse público, precisa ser precedido de uma avaliação, precisa de autorização legislativa, precisa também de que a modalidade licitatória seja por leilão. Nos bens móveis, precisa sim de interesse público, precedida de avaliação do bem e modalidade licitatória leilão. Não precisa, nenhuma hipótese, não precisa, nesse caso, de autorização legislativa. Já nos bens imóveis, a regra é que precisa, como falamos, de autorização legislativa, exceto em empresa pública, sociedade de economia mista e paraestatais. Fechou, acabou. Vocês viram aqui, né? Vocês estão vendo aí, não é besteira, ignora, vamos embora, beleza? Vamos embora vibrando. É isso aí, meu filho, erro nosso. Vamos lá. Ah, tá, olha aí. Estou explicando, mas ele já traz aqui para vocês. Não, quem sabe faz ao vivo. Não tem edição não aqui não, legal. A única edição é quando realmente trava o computador, como já aconteceu, e aí a gente volta. Aí eu não vou repetir tudo de novo, né? Porque eu sou nenhum menino. Tá aí, ó. Pronto, perfeito. Não tem frescurinha, não tem nenhuma meninice aqui, beleza? Tá aí, tá claro e tá na tela da verdade, perfeita aí para vocês. Fechou? Tranquilo? Vamos embora? Bora, professor. Eu quero continuar, quero fazer questões sobre isso. Então vamos fazer. Vamos lá. Alienação de bens públicos imóveis. Olha aí, ó. Imóveis. Deixa eu mudar essa letra aqui. Essa cor, quer dizer, que letra. Essa palheta de cores. Da gestão pública direta e indireta depende de autorização legislativa. Olha só. A alienação de bens públicos imóveis da administração pública direta e indireta depende de autorização legislativa. Ele aqui, essa questão, ele exigia, muito safado, ele exigiu conhecimento de você saber quem compõe a administração pública direta, mas, sobretudo, quem compõe a administração pública indireta. E a gente sabe que o macete é fase. Lembram disso? Fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Gente, a gente viu que isso aqui não precisa de autorização legislativa, a questão é errada. Acabou. Não tem boquinha. Acabou. Fechou? Fechou, professor. Top. Então, ó, já vou apagar. Depois você pausa o vídeo aí e se vira questão errada. Não depende da autorização legislativa. Ele colocou de forma absoluta. Não. Sociedade de economia mista? Não. Qual a modalidade de licitação utilizada para alienação, olha aí, de bens imóveis, ó, e bens móveis inservíveis, ou seja, que são desafetados ou legalmente apreendidos, quem oferecer maior lance, que é a modalidade e a técnica, né? E o tipo, no caso. Lei Federal 14.133. Vamos lá, qual é? Todo mundo já viu, é o leilão. É, gente, caiu aí, ó. Questão boa, hein? Leilão, muito bom. E aí, opa, agora chegou um tema extremamente interessante. Aqui, dessa vez, eu não vou vacilar, já clicando na tela de cara. Esse aqui é muito importante, gente, é o que vai finalizar o nosso tema de hoje, que é o uso do bem público. Concessão. Aqui diz respeito, gente, ao uso, ó, ao uso do bem público. Esse bem público, gente, ele pode ser, sim, ó, vamos dizer assim, cedido, né, ao particular, beleza?
Ele pode sim ser cedido ao particular, gente. Verdade. Deixa eu botar aqui. Então, a gente vai olhar de forma bem organizada aqui a permissão. Não, vamos começar pela, já está aqui, né? Concessão. Permissão. Autorização. Aproveitarei a oportunidade, porque já falamos sobre isso, um exemplo de permissionária são os transportes coletivos. É um exemplo de permissionária. Poderia ser uma concessionária? Poderia. Mas é, em regra, uma permissionária. Uma concessionária, por exemplo, seria as empresas de fornecimento de energia elétrica e de água. BRK, Equatorial, aqui no estado de Alagoas, principalmente, né? Nem todos os estados são a mesma coisa, né? Aqui é a Equatorial, a energia elétrica, seria uma concessionária. A BRK, uma concessionária. Transporte coletivo, uma permissionária. Mas o que vai definir isso efetivamente é a forma de contratação. É a forma de vinculação entre o Estado, entre o Estado e o particular. É isso mesmo. Então, o uso do bem público, ele pode ser, olha, vamos lá. Ele pode ser, tacou aqui, mediante concessão, mediante permissão e mediante autorização. Nessa linha, e aí temos que, no âmbito da concessão, a gente pode classificar ele como sendo, eu botei concessão primeiro, foi concessão. Ele é um contrato, antes de mais nada, ele é um contrato. Já vamos bater já nas características aqui, ó. Ele é um contrato, um contrato o quê, professor? Um contrato administrativo. Então a gente já viu aí uma diferença muito gritante, é um contrato administrativo. Eita, vai subir ali, então para cá para baixo. Se ele é um contrato administrativo, logicamente há uma bilateralidade, então ele é bilateral. Existe uma bilateralidade, ele é bilateral. Já a permissão ela é formatada por um ato administrativo. Olha já a primeira diferença aí. Ato administrativo. A autorização, ato administrativo. Ato administrativo. Administrativo. Beleza? Já de cara, já sem frescurinha aqui, nós já temos aí uma característica gritante. Todos são de âmbito precário? Bom, a autorização tem como base principal, já de cara, e também a precariedade. Ele é precário, é um ato precário, a qualquer tempo pode ser extinto, a qualquer tempo pode acabar. Na concessão há uma certa estabilidade, ele é estável. É considerado precário? Sim, mas ele é, a regra, estável. Já temos aí outra diferença que é precário. Já temos aí uma certa diferença. Por que estável? Porque é um contrato, né? É um contrato, beleza? Outra característica, vamos por baixo, que é a autorização. Ele tem uma certa discricionariedade, é discricionário. A administração pública decide se vai manter, se não vai manter, né? É discricionário também na permissão. Eu dou se eu quiser. Discricionário. Na concessão também é discricionário. Nessa parte aqui, tudo igual. Beleza? Depois eu subo mais a perninha aqui. Gente, esses são os principais. E com relação à necessidade de utilizar aquele bem público ou aquele serviço público como interesse público. Na autorização, o que é o interesse predominante? Então vamos lá. Interesse predominante. O que se evidencia predominante é um interesse, ó, vou dar até a letrinha aqui, é um interesse particular. Um exemplo de autorização é utilizar a praça pública para vender cachorrinho quente. Para vender cachorrinho quente. Interesse meramente particular. Então vai ser autorizado pela administração pública aquele uso, aquela partezinha lá
da praça. Fechou? Beleza, professor. Top demais, você é o cara. Então, o interesse é predominantemente particular. E na permissão, o interesse é o quê? O interesse, ele é duplo. Ele é particular, porque há interesse da empresa, mas ele também tem uma certa predominância de interesse público. Mas é uma certa. Diferentemente, e olha só que interessante, isso aqui é muito legal, gente, porque ele vai trabalhar mais na pegada de... A banca não vai muito falar sobre isso. Ele vai dizer que o interesse é particular e público, só. Na concessão ele vai dizer a mesma coisa. O interesse é particular e público. Mas, gente, por ser um contrato bilateral e envolver... Ele é um pouco mais predominante público, mas não vamos discutir isso não, tá certo? Porque aí alguém vai dizer, não, pessoal, mas aí existe a possibilidade. Não, vamos lá. Beleza? Vamos resumir. Então, vamos lá. Na concessão, nós temos que ele é um contrato administrativo bilateral, nós temos que ele é discricionário, nós temos que há estabilidade e o interesse dele é particular e público, beleza? Particular e público. Há uma transferência, né? É transferível ele. Deixa eu botar aqui uma característica, ele é transferível. Estou transferindo uma coisa muito séria para você. Estou dando para você essa possibilidade mediante contrato. Beleza? Já a permissão ele é precário, é discricionário, interesse particular e público também. Mas ele é um ato administrativo unilateral. Eu dou para você. Estou agindo, estou dando uma liberdade para você. Né? Inclusive tem até um macete, né? Autoporta. Autorização é mediante portaria. Permissão é mediante decreto. Cai muito em prova isso. Beleza? Então, ó, autoporta. Então, esse ato administrativo na autorização é mediante portaria. Na permissão é mediante decreto. Já anota aí. Já anota aí. Esse ato administrativo é mediante um decreto. Fechou? Fechou, professor. Você é foda. Beleza, tamo junto, vibrando. Ok? Então coloque como regra aí essa questão, essa característica basilar da estabilidade. Deixa eu botar minha cara feia. Coloque essa característica basilar aí da estabilidade. É estável. Você está tendo um contrato administrativo bilateral entre a administração pública e o particular. Então, basicamente, permissão e concessão são muito parecidos. Mas essa questão da estabilidade é muito bom saber. Beleza? Fechou? Tranquilo? E por ser um contrato administrativo. Então, as diferenças dupla basilar é a estabilidade. Na concessão e na permissão ele é precário. E na concessão ele é contrato administrativo. E na permissão ele é ato administrativo. Pronto, pegou isso? Peguei, professor, peguei, estou por dentro. Então vamos seguir, vamos fazer algumas questões aí, vamos com força. Primeiro, né, deixa eu botar aqui, né, não sei se tem mais alguma coisa, alguma informação a ser dado para vocês. Então vamos devagarinho sempre. Então essas são as elementares aí da concessão. Permissão e autorização. Fechou? Vamos lá. Vamos ver se eu coloquei tudo certinho. Pronto, olha aí. Então, na autorização, começou pela autorização? Ah, beleza, não tem problema não. Então, na autorização, nós temos aí que ele é um ato administrativo. Na permissão, um ato administrativo. Na concessão, um contrato administrativo lateral. Se eu passar vergonha e eu tiver errado tudo. Vamos lá. Na autorização, ele é precário. Isso, ó. Na autorização, na permissão, ele é precário, ó. Ele é estável. Ele é discricionário, é. Ele é discricionário, é. Ele é discricionário, é. O interesse na autorização é o quê? Predominantemente particular. Na permissão, particular e público. E na concessão, interesse particular e público. Também
sendo este transferível, beleza? Então, só para circular e para ajudar no acompanhamento, perfeito, sossegado, top de linha. Vamos seguir para a próxima questão aí. Vamos para as questões, na verdade, né? Para a gente exaurir o conteúdo de forma bem dinâmica. Fechou? Vamos lá. 16. No que concerne à concessão, permissão e autorização de uso de bens públicos, é correto afirmar que a autorização é um contrato administrativo. A gente já quebra aqui, ó. Não é. É ato administrativo. E esse ato é dado mediante portaria, inclusive. Autoporta. Portaria é o macete. Autoporta, beleza? Pelo qual o poder público consente que determinado indivíduo, que é o particular, utilize bem público de modo privativo, atendendo ao interesse público? Não, atendendo ao particular. Interesse predominantemente particular. B. Permissão é ato administrativo, certo, ok. Pelo qual o poder público consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, atendendo exclusivamente a interesse particular? Não, a interesse público e particular. Concessão de uso é ato administrativo? Não, a gente já viu que é contrato administrativo. Pelo poder público, confere a determinado indivíduo particular, né, a utilização do bem público de modo privativo, atendendo primordialmente ao seu próprio interesse. Não. Interesse público e interesse privado. Então, dois erros aí, né? Permissão de uso é um contrato administrativo? Não. Pelo qual o poder público consente que certa pessoa utilize privativamente de bem público, atendendo ao mesmo tempo aos interesses públicos e privados. Não. Essa parte aqui está certa, né, no final, né? Na verdade. Já aqui não. Letra E. A autorização de uso é ato administrativo pelo qual o poder público consente que determinado indivíduo utilize bem público de modo privativo, atendendo de forma primordial o interesse próprio particular. Questão correta. Questão muito boa. Então, vocês viram ali que no meu resuminho ali dá para matar qualquer questão sobre autorização, permissão e concessão. Não dá mais para errar. Concessão, eu preciso do seu consentimento. Bilateral, é contrato. E com de contrato, velho. Olha que top, meu irmão. Com de contrato. Fechou? O resto é ato administrativo, meu irmão. Top demais. Lembra das delegações? A administração pode delegar por concessão e permissão. Então o interesse vai ser sempre público e particular ao mesmo tempo. Fechou também outra dica? Fechou. Então você viu que um assunto complementa o outro. Vamos para a minha cara feia novamente. Vamos vibrar. 17. A autorização de uso é ato unilateral. A autorização, sim. Discricionário e precário, verdade. Pelo qual o município consente a prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Não há forma nem requisitos especiais para a sua efetivação, pois ela visa apenas atividades transitórias e irrelevantes para o poder público, verdade, bastando que se circunstancie em ato escrito, revogável sumariamente a qualquer tempo e sem ônus para a administração. Questão perfeita que definiu ainda mais de forma completa a autorização de uso. Gente, ela não precisa de requisitos especiais. Um mero ato administrativo é o bastante. Beleza? 18. Permissão de uso é definida como ato negocial unilateral, verdade, discricionário e precário, por meio do qual a administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Verdade, gente. Questão muito boa. A permissão de uso será feita por licitação, verdade, esqueci de falar, foi mal, já um aditivo, a título precário e por decreto. Lembra que eu falei? Questão certíssima, questão muito boa, questão certíssima, gente. Questão muito boa mesmo. Então a gente completou aquilo, inclusive, que eu já tinha falado, e aqui em cima, na 18,
o que eu não falei. Vamos voltar para a tela de novo, para vocês não ficarem confusos. Tá aí, ó. E o 18, quando ele fala em lateral, ato negocial, em lateral discricionário, tá certíssimo falar isso, beleza? Vai facultar o particular a querer fazer uso do bem. E aí essa permissão se dará por decreto. Do caralho, top, é isso. É isso. Então, autorização, portaria, permissão, decreto. Top. E aí complementou com a questão da licitação. Beleza? Meu irmão, gratidão demais por vocês aí. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Deixa eu clicar aqui na telinha. Não tem. Olha aí. Quando você começa a inventar ou criar desculpas, saiba que você já desistiu ou está próximo de desistir. Essa frase é a frase que eu deixo para vocês aí. E registro todo o meu carinho, toda a minha dedicação a vocês. Que Deus abençoe. E, bicho, eu preciso falar muito isso para vocês. Não é fácil, não será fácil, nunca foi fácil, beleza? Acordo cedo todos os dias, buscando sempre melhorar minha mentoria, melhorar minhas aulas, fazer o meu melhor para vocês de forma gratuita, para ajudar, né? Ajudar mesmo. Então aí, ó, na tela da verdade, ó, meu Instagram, mentoria.prof.hmelania. Se quiser falar comigo ali, fala. Se quiser falar também aqui nos comentários, comenta. Fiquem à vontade. Não desista dos seus sonhos e lute. Vai doer muito, mas vai valer a pena. Tamo junto. Fosse honra. Valeu.